Você sabia que suas artérias podem começar a entupir anos antes do primeiro sintoma aparecer? O que torna isso ainda mais assustador é que esse processo silencioso é hoje a principal causa de morte no mundo. Mas existe um lado positivo. Estudos revelam que escolhas simples do dia a dia podem não só prevenir, como até reverter esse problema. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Já imaginou que as suas artérias podem estar sendo entupidas neste preciso momento sem vocês perceber absolutamente nada? Esse processo silencioso, chamado aterosclerose, é responsável por milhões de mortes todos os anos e pode começar décadas antes do primeiro sintoma aparecer. É como um inimigo invisível que se esconde dentro do seu corpo, preparando o terreno para um infarto ou um AVC sem dar qualquer aviso prévio. A aterosclerose acontece quando pequenas placas de gordura, colesterol e outras substâncias se acumulam nas paredes das artérias. Pense nisso como um remendo mal feito em uma parede. Em vez de consertar o problema, o acúmulo vai criando um obstáculo cada vez maior, dificultando a passagem do sangue. Esse estreitamento silencioso reduz o fluxo de oxigênio para órgãos vitais. E quando uma dessas placas se rompe, pode desencadear uma obstrução fatal em segundos. O mais assustador é que esse processo pode estar acontecendo agora mesmo em pessoas que se consideram saudáveis. Mas entender o inimigo é apenas o primeiro passo. O que realmente importa é descobrir como agir para evitar ou até reverter esse cenário. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Estratégias surpreendentes, simples e comprovadas para proteger o coração e manter as artérias limpas. Você sabia que o que você coloca no prato pode decidir se suas artérias vão permanecer limpas ou se vão se transformar em verdadeiras armadilhas para o coração? A alimentação é a base da saúde arterial e cada refeição pode funcionar como um remédio poderoso ou como um veneno silencioso. A diferença está em escolher alimentos que combatem a inflamação em vez de alimentá-la, protegendo seu corpo de dentro para fora. Peixes ricos em ômega 3, como salmão selvagem e sardinha, frutas vibrantes como romã e mirtilo, verduras de folhas verdes, oleaginosas e especiarias como cúrcuma e gengibre formam um verdadeiro arsenal contra o entupimento das artérias. Esses alimentos atuam como limpadores naturais, reduzindo o acúmulo de placas e fortalecendo a circulação. Já a dieta moderna, repleta de ultraprocessados, açúcares e óleos refinados, faz exatamente o contrário. Alimenta a inflamação crônica e abre caminho para doenças cardiovasculares. O mais impressionante é que pequenas mudanças no cardápio já começam a fazer diferença em poucos dias, melhorando energia, circulação e até humor. Mas existe um detalhe que poucos levam em consideração. Não é apenas o que você come, mas também a forma como você come que pode transformar sua saúde. E se eu te dissesse que essa prática simples pode potencializar ainda mais os resultados? E se eu te dissesse que apenas mudar os horários em que você come pode reduzir em até 40% o risco de artérias entupidas? O jejum intermitente, prática cada vez mais estudada pela ciência, mostra resultados impressionantes na redução da inflamação, na melhora da pressão arterial e até na recuperação após procedimentos cardíacos. É como dar ao corpo um tempo para se reparar e renovar, sem depender de medicamentos caros ou complicados. O que torna essa estratégia ainda mais fascinante é que ela não é nova. Povos antigos já utilizavam o jejum como prática de cura física e espiritual. Hoje, a ciência comprova o que eles intuitivamente já sabiam. Ao limitar as janelas de alimentação, o corpo ativa processos naturais de limpeza celular, melhora a sensibilidade à insulina e fortalece a saúde do coração. Existem diferentes métodos, como janelas de 8 horas, jejuns alternados ou até períodos mais longos, sempre adaptados a cada pessoa. Mas é importante lembrar: antes de adotar qualquer protocolo de jejum, é essencial consultar um profissional de saúde para garantir segurança e resultados duradouros. Afinal, cada organismo reage de uma forma. E ainda que o jejum tenha efeitos transformadores, existe um hábito extremamente comum que pode anular todos esses benefícios em questão de minutos. Mas de nada adianta isso se você continua com este hábito mortal. Você sabia que apenas 20 minutos depois do último cigarro, o corpo já começa a se recuperar? Parece uma boa notícia, mas o lado sombrio é que cada tragada causa danos imediatos às artérias, acelerando o processo de entupimento e aumentando drasticamente o risco de infarto. O cigarro é responsável por 1/3 das mortes por doenças cardíacas. E até mesmo a fumaça passiva já é capaz de matar silenciosamente milhares de pessoas todos os anos. Quando falamos de álcool, o mito é ainda mais perigoso.
Durante muito tempo acreditou-se que pequenas doses poderiam proteger o coração, mas os estudos mais recentes mostram o contrário. Mesmo o consumo moderado aumenta a inflamação, eleva a pressão arterial e desgasta os vasos sanguíneos. A verdade é que cada gole ou trago é um ataque silencioso às suas artérias, comprometendo a saúde muito antes de os sintomas aparecerem. Abandonar esses hábitos não é fácil, mas cada passo rumo a esse objetivo já traz benefícios reais e mensuráveis para o coração. Seu corpo tem uma capacidade extraordinária de regeneração e os resultados podem ser sentidos mais rápido do que você imagina. Mas existe outro fator escondido que a maioria ignora completamente: o intestino. Pouca gente imagina, mas a saúde do seu coração pode estar diretamente ligada ao estado do seu intestino. Estudos recentes mostram que um desequilíbrio na microbiota intestinal, aquelas trilhões de bactérias que vivem dentro de você, pode acelerar o processo de inflamação nas artérias. E quando o intestino fica permeável, no chamado leaky gut, toxinas e bactérias escapam para a corrente sanguínea, atacando silenciosamente seus vasos sanguíneos. Esse ataque invisível gera inflamações constantes que abrem caminho para o acúmulo de placas e aumentam o risco de entupimento arterial. A diferença entre um intestino saudável e um desequilibrado pode ser a chave para proteger ou destruir sua circulação. O mais impressionante é que pequenas escolhas alimentares podem transformar esse cenário. Incluir alimentos fermentados como kefir, chucrute e kimchi, além de fibras e prebióticos presentes no alho, cebola e banana, fortalece a barreira intestinal e protege o coração. Ou seja, cuidar do intestino não é apenas uma questão de digestão, é um verdadeiro escudo contra as doenças cardiovasculares. E a boa notícia é que os resultados aparecem muito mais rápido do que você imagina, quando você alimenta as bactérias certas. Mas para que todos esses benefícios se consolidem, falta ainda um detalhe essencial que quase ninguém leva a sério. Você sabia que ficar levemente desidratado pode prejudicar suas artérias quase tanto quanto fumar? A falta de água no organismo reduz o volume sanguíneo, obriga o coração a trabalhar mais e favorece o acúmulo de placas nas paredes dos vasos. O que parece um simples descuido, como passar o dia inteiro com pouca água, pode gerar um impacto devastador na sua circulação, sem que você perceba. Pesquisas revelam que manter-se bem hidratado pode reduzir o risco de doenças cardíacas em até 46% nos homens e impressionantes 59% nas mulheres. Isso acontece porque a água ajuda a manter o sangue mais fluido, facilita a circulação e protege as paredes dos vasos contra danos. Mas não basta apenas beber qualquer água. Garantir uma fonte limpa, de preferência filtrada, é fundamental para evitar toxinas que podem sabotar sua saúde. O mais interessante é que essa é uma das mudanças mais simples e acessíveis que você pode adotar hoje mesmo, trazendo benefícios imediatos para o corpo e para o coração. Um hábito tão básico, mas muitas vezes esquecido, que pode transformar sua saúde de forma surpreendente. E claro, não podemos esquecer do movimento, o remédio mais barato de todos. Você sabia que levar uma vida sedentária pode ser tão perigoso para o coração quanto fumar um maço de cigarros por dia? A falta de movimento acelera o acúmulo de placas nas artérias, aumenta a pressão arterial e multiplica os riscos de infarto e derrame. O problema é que a maioria das pessoas não percebe o quanto a inatividade está corroendo sua saúde de forma silenciosa. A boa notícia é que não é preciso virar atleta para colher os benefícios. Apenas 20 a 30 minutos de atividade física moderada por dia já são suficientes para reduzir o risco de doenças cardíacas pela metade. Exercícios simples como caminhar, pedalar ou nadar fortalecem os vasos sanguíneos e ajudam até mesmo quem já tem problemas cardiovasculares a retardar o avanço da doença. E não para por aí. Pequenas escolhas ao longo do dia, como subir escadas em vez de usar o elevador ou estacionar o carro um pouco mais longe, somam pontos poderosos para a saúde do coração. São ajustes fáceis, mas com um impacto imenso no futuro. Mas existe algo ainda mais natural que pode transformar suas artérias: o sol. Você sabia que a simples luz do sol pode agir como um verdadeiro remédio natural para suas artérias? A exposição solar estimula a produção de vitamina D e também libera óxido nítrico na pele, um composto que relaxa os vasos sanguíneos, melhora a circulação e reduz a pressão arterial. É como se cada raio de sol fosse um reforço invisível para proteger o coração e manter as artérias mais flexíveis. O problema é que a vida moderna nos afastou dessa fonte gratuita de saúde. Passamos a maior parte do tempo em ambientes fechados, cercados por telas e luz artificial, e o resultado é uma epidemia silenciosa de deficiência de vitamina D.
Essa carência está ligada ao aumento dos casos de diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, mostrando que a falta de sol pode ser muito mais perigosa do que imaginamos. A boa notícia é que não é preciso horas de exposição para colher os benefícios. Bastam alguns minutos diários em horários estratégicos, como pela manhã ou no fim da tarde, para ativar esses processos vitais, sempre evitando as queimaduras solares. Uma prática simples, acessível e transformadora. E não adianta cuidar do dia se você estraga a noite. Você sabia que dormir mal pode ser tão prejudicial para o coração quanto uma dieta cheia de fast food? A exposição constante à luz artificial, especialmente das telas, reduz a produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o sono. Sem esse reparo natural, o corpo entra em estado de alerta contínuo, elevando a pressão e sobrecarregando as artérias. Quando a qualidade do sono é comprometida, a inflamação crônica se instala silenciosamente. Isso não só aumenta os riscos de depressão, diabetes e câncer, como também acelera o processo de entupimento arterial. O coração perde a chance de descansar, e o sistema cardiovascular permanece em modo de emergência noite após noite, desgastando o organismo em ritmo acelerado. A solução é simples, mas poderosa. Dormir em um ambiente completamente escuro, sem aparelhos eletrônicos e respeitando os ciclos da luz natural. Alinhar o sono ao nascer e ao pôr do sol devolve ao corpo o equilíbrio perdido e protege suas artérias de danos invisíveis. Mas há outro inimigo silencioso que respiramos e tocamos todos os dias. Você sabia que o ar que você respira dentro de casa pode estar prejudicando tanto seu coração quanto a poluição das ruas? Metais pesados, partículas tóxicas e até substâncias presentes em produtos de limpeza e tecidos liberam compostos que entram na corrente sanguínea e inflamam as artérias. Esse ataque invisível favorece o acúmulo de placas e aumenta silenciosamente o risco de infartos e derrames. O problema é que essas toxinas estão em todo lugar. Na poeira, na água, em carpetes, roupas tratadas e até em amaciantes comuns. Quando inaladas ou absorvidas, elas ativam respostas inflamatórias no corpo, comprometendo a saúde cardiovascular a longo prazo. Mas existem formas práticas de reduzir esse impacto, como investir em filtros de ar, eliminar mofo escondido e trocar produtos químicos agressivos por alternativas mais naturais. Essas mudanças simples criam um ambiente muito mais seguro para o coração, reduzindo a sobrecarga inflamatória diária. Afinal, não adianta cuidar apenas da dieta e do exercício se o lugar onde você vive continua envenenando seu corpo todos os dias. E o próximo ponto pode parecer distante do coração, mas está muito mais conectado do que você imagina. Você sabia que não cuidar da saúde bucal pode dobrar ou até triplicar o risco de infarto? As bactérias presentes em gengivas inflamadas podem escapar para a corrente sanguínea, viajar até as artérias e se alojar nas placas de gordura. Esse processo silencioso provoca inflamações constantes e acelera o entupimento dos vasos, aumentando drasticamente as chances de um evento cardíaco grave. Pesquisas mostram que pessoas com doenças na gengiva têm risco de infarto de 2 a 3 vezes maior do que aquelas com boa higiene oral. O mais preocupante é que muitos ignoram pequenos sinais como sangramento ao escovar os dentes, que já indicam problemas sérios. Escovação adequada, uso diário do fio dental e consultas regulares ao dentista não são apenas questões estéticas, mas medidas de proteção vital para o coração. Cuidar da boca é cuidar diretamente das artérias. E essa conexão é mais forte do que a maioria imagina. Pequenos hábitos diários podem ser a barreira que separa uma vida saudável de um problema cardiovascular. E claro, nada disso funciona se você não aprende a controlar a raiz de todos os males. Você sabia que o estresse pode entupir suas artérias da mesma forma que uma dieta cheia de gordura ruim? Quando o corpo permanece em estado de tensão constante, hormônios como o cortisol disparam, provocando inflamações silenciosas nos vasos sanguíneos. Esse processo desgasta as artérias dia após dia, aumentando o risco de pressão alta, infartos e derrames. O que parece apenas preocupação pode, na verdade, ser um ataque direto ao seu coração. O problema é que o estresse virou parte do estilo de vida moderno. Prazos apertados, excesso de telas, trânsito e falta de descanso mantêm o organismo em alerta 24 horas por dia. A boa notícia é que existem soluções simples e eficazes. Técnicas de respiração, meditação guiada, caminhadas ao ar livre e até momentos de desconexão com a natureza ajudam a reduzir a inflamação e a devolver o equilíbrio ao corpo. Controlar o estresse não é um luxo reservado a quem tem tempo, é uma necessidade vital para quem quer proteger o coração. Incorporar essas práticas no dia a dia pode ser o divisor de águas entre a saúde e a doença. No fim das contas, não são grandes revoluções que mudam a saúde do coração,
mas sim pequenas escolhas diárias que, somadas, fazem uma diferença gigantesca. Cada copo de água, cada refeição saudável, cada momento de descanso e cada respiração profunda são passos reais para manter suas artérias limpas e funcionando como deveriam. A mudança começa em detalhes simples, mas o impacto pode ser transformador. Seu coração bate mais de 100.000 vezes todos os dias para manter você vivo. A pergunta é: você está ajudando ou atrapalhando cada um desses batimentos? Essa reflexão é o ponto de virada para decidir se vai continuar deixando o risco crescer em silêncio ou se vai assumir o controle da sua saúde agora mesmo. Se este vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e deixe seu comentário aqui embaixo. Assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e se mantém sempre atualizado com novos conteúdos para cuidar do seu coração.